Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri. Vamos resolver mais uma lista de exercício. Hoje é a solução da lista 2. Então, bora lá. Exercício 1. Obtenha a equação reduzida e geral da reta que passa pelos pontos 2, 1 e 4 e 6. Lembrando que, vamos fazer uma recapitulação aqui, ó. A equação geral, ela é escrita da seguinte forma. A gente vai ter o x mais o y mais o termo independente igual a zero. É dessa forma que a gente escreve a equação geral, com tudo à esquerda, o x e o y juntos e o termo independente igualado a zero. Já a equação reduzida, ela é escrita da seguinte forma. Y vai ser igual a 1ax mais b, que é o que a gente já tem trabalhado. Então, primeiro vamos descobrir a equação reduzida. Para a gente descobrir a equação reduzida, a gente precisa achar o coeficiente angular primeiro. Então, vamos lá. O coeficiente angular, lembra que é o quê? y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. A gente vê aqui no nosso problema, esse cara aqui, ó, é o x1, esse é o y1, esse é o x2 e esse é o y2, tá bom? Então vamos lá. Se a gente substituir aqui agora os valores, a gente vai encontrar o que, ó? 6 menos 1 divididos por 4 menos 2. Então aqui fica 5 meios. Então o coeficiente angular é 5 meios. Já vamos construir então a nossa equação. Y igual a 5 meios de x mais o b. Agora tu me pergunta, Sor, como é que eu descubro o b? Barbada, bem tranquilo, olha aqui, ó. Escolhe um dos dois pontos e substitui na tua equação. O que eu quero dizer com isso? Eu vou escolher este ponto aqui. Então, onde tem y, eu substituo por 1, porque é o valor do y1, igual 5 meios, onde tem x, eu substituo pelo x1, que é 2, mais b. Então, aqui vai ficar o que, ó? 1 igual 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2, 5, ou simplesmente corta os dois. Mais b. Então, daqui a gente conclui que o b é 1 menos 5, que é igual a menos 4. Então, b é igual a menos 4. Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para construir a nossa equação na forma reduzida. Então, a equação reduzida vai ser o seguinte, ó. Y igual 5 meios de x menos 4, que é o b. E a equação geral vai ser o quê? Menos 5 meios de x mais y mais 4 igual a zero. Tá bom? Exercício 2. Obtenha a equação geral e reduzida da reta que passa pelo ponto 13 menos 2 e tem coeficiente angular igual a menos 1. Esse exercício ele já está um pouco mais simplificado do que o anterior, porque aqui eu já te dei o coeficiente angular. A gente já sabe que o coeficiente angular ele vale menos 1. E então, o que a gente tem? Ó? F de x é igual a x mais b. Ou, né, y igual a ax mais b. A gente já sabe o a. Então, a nossa equação está escrita dessa forma. Menos x mais b. Precisamos descobrir o b. Vamos substituir este ponto na nossa equação. No lugar do y, a gente bota menos 2, porque é o valor que diz ali. Do y, e no lugar do x, a gente substitui pelo x que diz ali, que é 3 mais b. Então, eu vou passar o 3 para o outro lado, b vai ficar 3 menos 2, b igual a 1. Então, temos agora a nossa informação necessária. Então, a nossa equação reduzida
vai ser o quê? Ó? Lembra que é y igual a ax mais b. Então, se eu substituir ali, vai ser o quê? Menos x mais 1. E a equação geral vai ser o quê? Ó? X mais y menos 1 igual a 0. Exercício 3. Obtenha a equação reduzida da reta que passa pelo ponto menos 3 e 1 e tem coeficiente angular igual a 2. Então, vamos lá. Lembra que a equação reduzida, ela é a mesma coisa que f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b, certo? Eu já te dei quanto que vale o valor do a. O coeficiente angular vale 2. Então agora a gente só precisa descobrir o b, que é a mesma forma que a gente fez no exercício anterior, porque eu já te dei um ponto. Então, y vai ser igual a 2x mais b. Vamos substituir aqui o y, aqui vale 1, se a gente pegar aquele ponto. Lembrando que o ponto é sempre escrito como x, y, é o par ordenado que a gente já estudou, tá bom? Então vamos lá. 1 igual a 2 vezes menos 3 mais b. 1 igual a menos 6 mais b. b vai ser igual a 6 mais 1, que é 7. Então daqui a gente concluiu que b é igual a 7. Então agora a gente consegue construir a nossa equação reduzida. Ele só pediu a reduzida nesse exercício, não pediu a equação geral. Então o que a gente tem? Ó? F de x vai ser igual a 2x mais 7, ou y igual a 2x mais 7, tá certo? Exercício 4. Determine o zero ou raiz, né? É a mesma coisa, zero e raiz, das funções que seguem. Tá? Então vamos lá. No item A, para a gente descobrir os zeros, ou somente um, né? Que nesse caso a gente só tem um zero de uma função, a gente tem que fazer isso aqui, ó, f de x igual a zero. Por isso que a gente diz os zeros da função, que a gente quer saber que x que eu coloco ali na minha função que ela vai ser igual a zero. Como que eu descubro isso? F de x é igual a isso aqui, ó. Então eu vou só substituir, ó, menos 2x menos 4 igual a zero. Vou isolar o x, vai ficar menos 2x igual a 4, x igual a menos 2. Porque esse menos, vamos fazer o passo a passo para tu não ficar com dúvida, né? Olha aqui, ó. Faço agora esse menos 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. E isso aqui fica igual a menos 2. Então, o zero da função no item A é menos 2. Certo? Vamos ver o item B aqui. F de x é igual a x sobre 2 mais 2. Se eu quero descobrir o zero da função, o que que eu faço? Eu simplesmente igualo a zero. E aí, então, o que que vai acontecer? Ó? X sobre 2 igual a menos 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, fica menos 2 vezes 2, que é menos 4. Então, o x da função é menos 4. A raiz, né? O zero da função. Se tu tá com dúvida, depois que tu acha, substitui na tua função. Obrigatoriamente ela vai ter que dar zero. E esses valores aqui, se tu substituir, você vai encontrar o resultado zero. Vamos lá. O C. F de x é igual a menos 3x menos 3. Mesma coisa que nós fizemos nos exercícios, nos itens anteriores aqui desse mesmo exercício. Ó. Igualamos a zero. Vamos isolar o x. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Isso aqui dá menos 1. Então, x é igual a menos 1. Tá bom? Vamos fazer agora o item D. O item D é o quê? F de x igual a 2x mais 1. Mesma coisa dos anteriores, ó. 2x mais 1 igual a 0. A gente vai isolar o x. Então, x igual a menos 1 meio. Então, esse aqui é o zero, a raiz da nossa função. E o último item, eu vou fazer aqui em cima para ti, é o E.
que é y igual a x mais 2. Então, a mesma coisa, ó. X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Essa é a raiz ou o zero da função. Exercício 5. A raiz da função y igual a menos kx mais 3 é 2. Desculpem. Qual o valor de k? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Lembra que o que acontece? A nossa função f de x igual a x mais b, quando a gente acha uma raiz, é um x que a gente coloca aqui, que vai fazer com que a nossa função seja igual a 0. Então, o que aconteceu ali? Ó? A gente também pode escrever ela dessa forma, né? Desculpem, ali não é menos. Eu já ia escrever a função que está lá em cima. Então, aqui, y igual a x mais b. É uma outra forma de escrever a mesma coisa aqui de cima. Mas, o nosso problema, a gente tem o quê? Ó? Y é igual a menos kx mais 3. Ou f de x é igual a menos kx. Deixa eu fazer esse k melhorzinho, né? Peraí, aqui... menos kx mais 3. Então, o que acontece? Ele diz que a raiz, né? A raiz dessa função é 2. O que quer dizer? Se a gente fizer f de 2, isso aqui vai dar 0. Porque lembra, é o valor que eu coloco, que eu acho do x, que vai fazer com que a nossa função seja 0. Então, se eu fizer essa ideia aqui, eu vou ter menos k vezes 2, lembra onde tem x eu substituo por 2, mais 3 igual a 0. Onde essa parte aqui em rosa é exatamente a função aplicada no ponto 2. E o 0 é o 0 que está à direita da nossa função. Então, dizer que um valor é raiz de uma função é a mesma coisa que fazer f desse valor igual a 0. Então, aqui a gente vai encontrar o que? Menos 2k mais 3 igual a 0. Se a gente isolar aqui, o k vai ficar menos 2k igual a menos 3. O k, obrigatoriamente, tem que valer menos 3 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 3 meios. Então, qual o valor de k que satisfaz esse problema? K igual a 3 meios. Tá bom? Exercício 6. Qual é a equação reduzida e geral da reta que é representada por esse gráfico? Até agora a gente estudou como que a gente acha a equação geral e reduzida quando eu te dou 2 pontos, quando eu te dou coeficiente angular e 1 ponto, mas a gente não fez exercício ainda quando eu te dou exatamente, somente o gráfico da função. Mas, vamos resolver junto aqui, ó. Eu vou pedir para tu abrir o teu PDF e deixar maior esse gráfico, para ficar mais fácil de tu conseguir enxergar caso esteja muito pequeno. Então, o que vai acontecer? Primeiro passo, eu vou descobrir o coeficiente angular dessa reta. Como que a gente faz para descobrir o coeficiente angular dessa reta? Eu vou pegar 2 pontos que estejam sobre o gráfico e vou calcular o coeficiente angular. Por exemplo, eu vou pegar este ponto aqui, que é o ponto 5 e 6, e eu vou pegar um outro ponto que me ajude. Vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto 3 e 2. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, que é o nosso hábito, é escrever x1, y1, x2, y2. Vamos calcular o coeficiente angular agora? Vamos lá. O A, lembra que vai ser y2 menos y1, x2 menos x1. Se a gente substituir esses valores aqui, o que a gente vai ter? 2 menos 6, 3 menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. Isso aqui deu 2. Beleza? Então, a gente já sabe que o coeficiente angular dessa reta, né, dessa equação aqui que representa essa reta, é igual a 2. Agora, vamos construir a nossa equação. Lembra, né? f de x é igual a ax mais b. Ou y é igual a ax mais b. Então, a gente já sabe o a. Vamos fazer ali, ó. Y é igual a 2x mais b.
Vamos escolher qualquer um dos dois pontos, ou qualquer outro ponto que está aqui na nossa reta. A escolha é tua, né? Vamos, por exemplo, eu vou fazer escolhendo aqui e escolho um ponto que eu não fiz no início. Eu vou escolher esse ponto 3, 2. Onde tem y, substituo por 2, que é o que diz ali, igual a 2, onde tem x, eu substituo por 3, mais b. Então, 2, aqui vai ficar o quê? 3 vezes 2 dá 6, mais b. Então, daqui eu concluo que o b é menos 4, que é o que a gente já esperava, lembra? O b é onde corta no eixo y, ele está cortando no mesmo menos 4, então eu já esperava b igual a menos 4. Então, no final das contas, a nossa equação y ficou igual a 2x menos 4, tá certo? Então, o que vai acontecer? Essa é a equação reduzida da nossa reta. A gente quer a equação geral também, né? Não só a reduzida. Então, a equação geral vai ficar igual a 2x, menos 2x mais y mais 4 igual a 0. Né? Passei todo mundo para o lado esquerdo e igualei a 0. Mas agora tu me pergunta, tá, Sor, mas eu conseguiria encontrar o valor do b se eu tivesse pego outro ponto que não foi selecionado por ti? E eu te respondo, aham. Vamos olhar aqui? Olha isso. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Este ponto é o ponto 2 e 0. Então, onde tem y, ele vai ser 0. O x, a gente tem o 2 vezes o x mais b, tá bom? Então, se a gente pegar e substituir aqui, ó, a gente vai encontrar 0 igual a 4 mais b. Se eu isolar o b aqui, o b vai ser menos 4, que é a mesma resposta daqui. Então, dado qualquer ponto sobre a reta, a gente consegue resolver o nosso problema, tá bom?